Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Entra em votação as 10 medidas anticorrupção. 4 bilhões de reais será injetado na economia neste final de ano. A capacitação técnica é uma das saídas para quem procura se inserir no mercado de trabalho. Campanha da PRF arrecada fraldas. Calendário criativo que, além de decorar, ajuda os animais do projeto Peludinhos da UFPA. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o conselheiro tutelar. Hoje é terça-feira, 22 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das medidas anticorrupção. Está sendo votada hoje a PL 4850, um projeto de lei do Ministério Público Federal que reúne 10 medidas contra a corrupção. A votação está ocorrendo na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, o projeto segue para o plenário. O projeto de lei do Ministério Público Federal foi criado em 2015 e visa aprimorar a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. As 10 medidas apresentam uma evolução, um aperfeiçoamento do nosso sistema criminal, principalmente na investigação e em processos criminais e de improbidade também contra a corrupção, contra crime de colarinho branco. Então o sistema vem trazer, por exemplo, criminalização do fato do enriquecimento ilícito. Hoje, enriquecimento ilícito no Brasil não é crime. Aperfeiçoar o sistema de prescrição penal para evitar que haja impunidade. Permitir de uma forma mais fácil que se consiga confiscar, quer dizer, que se consiga apreender aqueles bens oriundos, produtos do crime, né? Aquela casa, aquele sítio, aquela fazenda comprado com recursos ilícitos. Então esse projeto vem trazer ferramentas ao Ministério Público, à Justiça e à Polícia Federal para que consiga aperfeiçoar essas medidas de confisco de bens oriundos de forma ilícita e traz também medidas que vão acelerar o sistema da ação de improbidade administrativa, por exemplo, que visa punir, visa obter ressarcimento dos bens. Enfim, traz uma série de medidas também aumentando os crimes de corrupção. Isso é também bastante interessante. O projeto teve grande apoio da sociedade civil, recebendo cerca de 2,5 milhões de assinaturas. 50 mil delas no estado do Pará e todas de voluntários, de pessoas como o motoboy Sandro. Entendo que isso vai fortalecer, né, as medidas que os órgãos vêm tomando para combater essa corrupção, que infelizmente prejudica todos nós, né? Eu particularmente tive uma dificuldade muito grande com a minha filha para conseguir mantê-la numa faculdade particular, para quando eu conseguir um daqueles financiamentos. E aí quando a gente vê certas coisas que têm acontecido aí, a gente se sente afetado, né? Então é o que a gente espera, que as coisas melhorem, que essa minha atitude, não só minha, como de milhares, né, que assinaram também, possa surtir um efeito positivo nesse sentido, não só de ajudar quem mais precisa a estudar, como também o pessoal que está em leite de hospital sofrendo por falta de assistência, né? A PL foi apresentada no Congresso Nacional em março deste ano. Lá foi montada a comissão especial para aperfeiçoar o projeto. Hoje, as medidas que eram 10 no início já são 16 e serão submetidas hoje à apreciação na Câmara dos Deputados. E agora o deputado Onyx Lorenzoni, que é o responsável pelo relatório, vai entregar nesta terça-feira agora o seu relatório para que seja votado na comissão especial. Então é um momento sensível porque é importante que a comissão especial avalie o projeto e que vote o projeto, porque para que tenhamos que o processo legislativo consiga andar. E se passar na comissão especial, certamente no plenário vai ter muito mais chance de ser aprovado. Então é importante nesse momento que a sociedade preste atenção nesse projeto que está sendo votado, que acompanhe e também que acompanhe os deputados federais que fazem parte da comissão especial para que possam levar para eles as informações e que a sociedade possa, nesse momento, apresentar a sua manifestação. Docentes e técnico-administrativos do Instituto Federal do Pará iniciaram uma greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira. A paralisação foi decidida em Assembleia Geral.
O movimento é em protesto contra a proposta de emenda constitucional 55, que fixa um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A Assembleia Geral foi realizada no auditório do campus de Belém, com a presença de servidores do camping de Altamira, Castanhal, Itaituba e Marabá Industrial. A diretora do sindicato da categoria já notificou o reitor e diretores gerais do IFPA. A estimativa é que o movimento deva seguir até a votação da PEC 55 no Senado, prevista para o dia 14 de dezembro. E agora vamos falar de economia. De acordo com o Diese Pará, o 13º salário deve injetar cerca de 4 bilhões de reais na economia neste final de ano. Muita gente vai usar o dinheiro para pagar dívidas, mas é possível planejar outras possibilidades. O Diese Pará aponta que o 13º salário deve beneficiar cerca de 2 milhões de trabalhadores neste final de ano. Mas o que fazer com esse dinheiro extra? Quitar dívidas e guardar para final de ano, festividade, essas coisas. O uso para o pagamento de dívidas é a principal função do 13º neste ano e deve se manter assim pelos próximos anos. Na situação atual acaba sendo, né, o uso indicado. Porque na verdade o 13º ele foi criado como um prêmio, né, para quem trabalhou o ano inteiro ou parte do ano, que aí é proporcional, ter algo no final do ano para as festas, para as férias, para o início do ano seguinte. Só que há alguns anos a realidade do brasileiro virou pagar dívida, né? Esse ano está um pouquinho mais grave e pelo que eu vejo, no curto, talvez no médio prazo, eu acho que vai piorar um pouco mais. Então, de fato, o grande uso para o 13º esse ano vai ser, de novo, pagar dívida. Veja bem, mais ou menos 1 em cada 6 famílias brasileiras está devendo a conta de energia. Quando você chega ao ponto de dever a conta de energia, é porque você já está devendo cheque especial, cartão de crédito, carnês, boleto, tudo você já está devendo. Porque a energia pode cortar, que é algo que você sente imediatamente, você ficar sem luz na sua casa. Então, se essas famílias estão devendo aí, imagine o que não tem de dívida para trás. Quem não tem dívidas para este final de ano deve pensar também nos pagamentos dos 3 primeiros meses de 2017. Tudo correu bem durante o ano, a família está terminando o ano sem problema financeiro, até porque a gente associa a dívida com irresponsabilidade e nem sempre é isso. Às vezes foi uma emergência, um fato grave, um problema de doença, mas vamos dizer que a família está terminando o ano sem dívidas, né, sem nada para vencer. A tendência é gastar em festas, viagem, presentes. Mas o que muitas vezes acontece é que as famílias esquecem que janeiro, fevereiro, março, tem algumas contas que caem na nossa mesa todo ano. IPTU. Se você pagar o IPTU, normalmente você recebe lá por fevereiro para pagar até março. Quem paga de uma vez só tem um bom desconto. Então vale a pena ter o dinheiro para pagar de uma vez só. Matrícula dos filhos, uniforme, material escolar, IPVA dos carros. Quer dizer, tem uma série de despesas que todo ano cai na conta. Ali a gente tem que pagar, mas quase sempre ninguém lembra e não guarda o dinheiro. Então, quem não vai pagar dívida, o ideal é que, vamos dizer assim, o segundo uso prioritário seria reservar esse dinheiro para pagar e não criar uma nova dívida para o ano seguinte, para pagar essas despesas que são líquidas e certas. Mas tem gente que quer aproveitar o dinheirinho a mais para curtir com a família. Vai ser totalmente lazer. Totalmente lazer. Esse ano vai. Por quê? Porque eu estou merecendo, eu e minha família, e esse ano as dívidas estão controladas. Na verdade, como eu entrei há 7 meses na empresa atual que eu estou, então não é um 13º completo, mas está dentro do esperado e também as minhas atividades musicais também me complementam a renda. Há outros que vão usar o 13º para investir nos estudos. Investir nos meus estudos, né? Investir nos meus estudos, alcançar um grau maior na faculdade, né? E bola para frente. Para aqueles que estão com dívidas mais controladas, planejar, poupar e fazer um bom uso do dinheiro são as melhores opções. O dinheiro, você tem que dar um destino útil para ele. Se você fazer uma reforma na casa, que é algo estrutural, você precisa. Talvez a casa precisa de um quarto, um cômodo novo, ou ajeitar o telhado, ou pintar a casa. Algo que é importante, que vai valorizar aquele bem, melhorar a qualidade de vida da família, ótimo, um excelente uso.
Só que às vezes as pessoas usam para mudar um piso que está muito bom, mas deu vontade de mudar. Aquela coisa que a gente chama de compra por impulso, sem nenhum fundamento. Então, quer ajeitar a casa? Pode. Precisa trocar de carro ou fazer uma boa manutenção no carro? Pode. Um curso para os filhos, algo que acrescente qualidade no presente e no futuro para aquela família. O que a gente não deve fazer, isso realmente, hipótese alguma, é pegar esse dinheiro e gastar naqueles presentes, aquelas coisas fúteis, que às vezes as crianças vão brincar 1, 2 meses e jogar fora. Você está fazendo mal para as finanças da família, está usando o dinheiro de uma forma imprudente e está fazendo mal para o seu filho no futuro, porque ele, desde novo, já poderia ser educado financeiramente. E o que você faz com um presente, um game qualquer, que às vezes vai todo o seu 13º num game, é mostrar para ele que o dinheiro não tem valor. Então, usar para o benefício da família, sim, mas sempre parando para pensar, esse dinheiro, essa compra, ela é útil, ela cria algo de valor para a família? Cria, então não tem problema. E agora nós vamos falar sobre o FIES. Os universitários que têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil têm o prazo para pedir renovação do contrato que foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a expectativa é de que 1,5 milhão de financiamentos sejam renovados. Aberto desde a quarta-feira, 19, o sistema para a conclusão do aditamento agora pode ser acessado até o dia 15 de dezembro. É importante ressaltar que todo contrato de financiamento deve ser renovado a cada semestre e que essa validação de informações por parte dos estudantes é o último passo para a formalização da renovação dos contratos. Para realizá-la, o estudante deve acessar o sistema do FIES. A Aeronáutica prorrogou para a próxima sexta-feira as inscrições para as vagas de nível superior para o quadro de oficiais da reserva de 2ª classe convocados. Caroline Guimarães tem mais detalhes. Sobre o concurso da Força Aérea Brasileira, um novo edital foi publicado corrigido. As alterações aconteceram no dia 17 de novembro, portanto, o candidato deve baixar o novo edital com as devidas correções. É importante lembrar que quem não puder levar os seus documentos até o dia 25 de novembro pode mandar outra pessoa desde que esta tenha uma procuração reconhecida em cartório. E é importante lembrar também que a seleção é regional, portanto, o candidato deve se inscrever na região em que deve concorrer às vagas. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de trabalho infantil. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. De acordo com o DIEESE, das 2 milhões e 100 crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos, mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira, crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz, enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular, desde que atenda às recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais e irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano também estão o direcionamento de ações de comunicação, mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, a capacitação técnica é uma das saídas para quem procura se inserir no mercado de trabalho. Campanha da PRF arrecada fraldas. Calendário criativo que, além de decorar, ajuda os animais do projeto Peludinhos da UFPA. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre o conselheiro tutelar.
Voltamos com Nazaré Notícias e os amantes de animais ganham uma novidade para 2017. Um calendário criativo que, além de decorar, ajuda os animais do projeto Peludinhos da UFPA. A chegada é repleta de amor. Eles saltam, marcam as roupas com suas patinhas e se alegram. Motivo disso, muito amor. Eu sempre digo que eu mais recebo do que dou. O trabalho que eu faço, a minha disponibilidade de tempo, ela é ínfima perto do amor que eles me dão, um amor incondicional. Quando eu chego na universidade, que eles vêm até mim, que eles sempre colocam o carimbinho deles, que é a patinha na minha roupa, né? E para mim não tem nada mais prazeroso do que vê-los felizes, bem alimentados e com saúde. E todo mundo tem direito a isso. Então nós colocamos os nossos animais à disposição para adoções responsáveis. Ter um animal é uma coisa para um longo tempo, então tem que ser consenso familiar. Os animais recebem os cuidados do projeto Peludinhos, de responsabilidade da Universidade Federal do Pará. Atualmente são 120 cães e 53 gatos. A maioria deles vive assim, livre na instituição. O projeto ele surgiu a partir de uma iniciativa de uma funcionária, servidora daqui da UFPA, chamada Sueli Paleta. Ela, há aproximadamente 20 anos, começou a distribuir alimentos para os animais do segundo portão. E depois ela foi expandindo pelo amor que ela sente até hoje pelos animais, e ela continua fazendo essa prática. Com a minha formação, né, sou bióloga e trabalho com doenças infecciosas, eu passei a dar um olhar de caráter ambiental e da saúde pública. O nosso objetivo é justamente esse, buscar dar uma qualidade de vida melhor para esses animais, dentro das nossas possibilidades, fazendo com que eles tenham saúde, com que eles interajam de forma harmônica com a comunidade daqui dentro do campus e também de proteção a eles. Por viverem livres, muitos desses animais sofrem maus tratos dentro da própria universidade. Com o objetivo de sensibilizar as pessoas e ainda conseguir arrecadar fundos para o cuidado com os peludinhos, o projeto contou com a ajuda de um grupo de jornalistas para a confecção de calendários. O calendário ele veio a partir de um evento que aconteceu aqui, muito triste, desagradável, que foi o envenenamento de um cão chamado Rotan, por alguém que ninguém sabe realmente quem foi que o envenenou. E isso sensibilizou um grupo de pessoas, de jornalistas, que nos chamaram e nos convidaram para fazer essa ação de sensibilização em relação à proteção e defesa deles, a integridade deles, já que esses casos eles são recorrentes, e assim como espancamentos, nós temos professores aqui dentro que fazem isso. E funcionários que espancam nossos animais, que quebram as vasilhas deles, né? Então, num ato completamente irracional. Através das lentes da Yasmin, o calendário foi ganhando forma. Isso e, é claro, o carisma dos artistas e das pequenas estrelas dessa arte. O maior esforço na sessão de fotografia foi realmente mostrar o carinho dos artistas junto dos animais, né? Antes da sessão de fotos, a gente sempre procurava assim deixar uns 20 minutos para o artista poder se aproximar e conquistar o animal, né? Porque eles são muito ligados a esse processo de conquista. E foi muito legal, assim, porque antes eles brincavam, ficavam fazendo carinho, sentavam do lado, ficavam conversando e tudo, para poder convencer o animal a fazer as fotos, né? Porque eles são muito imprevisíveis e é tudo no momento deles, o humor deles. Jéssica é uma das estrelinhas do calendário. A cadela tem sequelas de uma doença chamada sinomose, que paralisa os membros superiores e inferiores dos cães. Mas a deficiência é pequena diante do charme do animalzinho, que fotografou com um ícone da nossa música, o Pinduca. Além do Pinduca, outros artistas como Lia Sofia, Gina Lobrista, Félix Lobato, Viviane Batidão, Sanlis, Joelma Cláudia, Vanderlei Andrade, Jeff Moraes, Juliana Sinimbu, Maderito e Seba Tapajós assinaram seus nomes na defesa da vida daqueles que só sabem dar amor.
Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que no período de 18 a 20 de novembro deste ano, o estado do Pará obteve 464 focos de queimadas distribuídos em 66 municípios paraenses. E de acordo com a SEMAS, o alto risco de fogo ficou concentrado na região Nordeste e no Marajó. Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Moju, Novo Repartimento e Acará. A capacitação técnica é uma das saídas para quem procura se inserir no mercado de trabalho. Com novas tecnologias surgindo a todo tempo, uma das áreas que mais cresce é a de informática. Vamos conhecer melhor sobre o profissional técnico de informática no nosso quadro de profissões. Ele é o responsável pelos processos de manutenção de computadores, operações de redes e outras inúmeras atividades. O técnico informática é aquele profissional responsável pela montagem e manutenção de computadores, pela detecção de problemas, né? Responsável pela detecção e correção de defeitos, né? Pela instalação e configuração de rede, de software, pelo desenvolvimento de sistemas de website, né? Aquele profissional importante em todas as empresas, sejam públicas ou privadas, é aquela pessoa para quem a gente corre e pede socorro na hora que tem algum problema, o computador congelou, né? Tem vírus, né? A gente precisa instalar algo novo, a gente chama o técnico e ele resolve, né? Isael começou a carreira de informática logo após o ensino médio, quando ingressou em curso técnico profissionalizante. Eu comecei a fazer esse curso, né? Eu gostei do curso, na verdade, né? Eu gostei da parte de manutenção, algumas partes que a gente se dá ao longo do curso, a parte de rede, de cabeamento, a infraestrutura, né? Da rede. Então, eu consegui me formar, né? no curso técnico em informática, e disso eu fui ver outras áreas, né? A pessoa que precisa ingressar no mercado de trabalho e não pode ir logo para a faculdade e tem essa urgência de se qualificar para entrar no mercado, ela pode optar por um curso técnico, que tanto pode ser aquele ensino médio técnico, que o aluno já está fazendo o ensino médio técnico, ou ele pode concluir o ensino médio e fazer um curso técnico, que no caso do técnico em informática é de 1 ano e meio, tem essas duas opções. Para Isael, o curso técnico deu várias possibilidades de atuação. Ele trabalhou em lojas, empresas de manutenção de redes e máquinas. Hoje ele faz faculdade de sistema de informação, onde também atua como monitor. Além disso, trabalha por conta própria com manutenção de computadores. A tecnologia, para quem vai começar agora, sempre tem que ficar acompanhando. Você se forma hoje, certo? Mas sempre você vai ter que ficar estudando tecnologia. Por quê? Você estudou uma coisa hoje, amanhã isso já é passado. Não existe mais aquilo ali. Já tem outros métodos. Para quem pretende ser técnico de informática, são muitas as possibilidades de atuação, como suporte técnico, desenvolvimento, criação de sites, configuração de redes de computadores, projetos em computação gráfica, organização de bancos de dados, entre outras. É importante que o profissional também não pare de se atualizar. Ele pode optar, não tem uma especialidade, ele pode optar então por ingressar no ensino superior, e aí ele pode fazer sistemas de computadores, redes, ele pode fazer engenharia, enfim, há uma infinidade de opções que ele pode, né, de acordo com a sua afinidade, e continuar então nessa área de informática. E até, quem sabe, né, escolher a parte acadêmica para ser professor, né, e ser realmente um profissional brilhante. E ainda falando sobre profissões, neste mês de novembro foi comemorado o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Mais que uma profissão, o cargo requer vocação para trabalhar em prol das defesas dos direitos das crianças e dos adolescentes. Larissa Cristina conversou com a conselheira tutelar Cristina Silva sobre a realidade dos profissionais aqui em Belém. Não é isso, Larissa?
É isso mesmo, Marcos. A função de conselheiro tutelar, ela existe desde a década de 90 com a criação do ECA, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que a gente tenha todos os detalhes dessa profissão, aqui ao meu lado está a Cristina Silva. Ela veio falar para a gente sobre esse Dia Nacional do Conselho Tutelar, que foi comemorado no último dia 18. Cristina, a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Eu aproveito para falar que se você tiver temas para sugerir para as nossas entrevistas ou tiver perguntas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Cristina, em Belém, como é que é a realidade hoje dos conselheiros tutelares? Nós temos uma capital enorme, né? E quantos conselheiros vocês são? Estão aí dispostos em quantos bairros? Tá. Nós somos 40 conselheiros tutelares. Somos divididos em 8 distritos, tá? Cada distrito esse que compõe de 5 conselheiros tutelares, escolhido pela comunidade. E para que as pessoas possam entender, o que faz um conselheiro tutelar? A função do conselheiro tutelar é a função de ouvir a criança ou adolescente, ou então até a própria família, né? E fazer os encaminhamentos através das nossas requisições. E de acordo com cada situação, nós também podemos representar essa criança ou adolescente perante o poder jurídico. Agora, o conselheiro tutelar, ele tem que ter uma formação específica ou apenas ele precisa fazer parte ali daquela comunidade? De acordo com a última escolha unificada, ela não tem que ter uma formação, mas a última resolução, ela exigia o 2º grau. Mas a importância de buscar conhecimento, buscar qualificação, ela é fundamental, porque aí a gente passa mais segurança, a gente pode buscar a cada dia uma informação e colocar em cima dessas nossas atribuições. Agora, Cristina, vamos falar da realidade. Como é que está hoje em dia a situação dos conselhos tutelares ou que situações esses conselheiros se deparam diariamente aí nas ruas? Com relação à sociedade de forma geral, a gente ainda encontra muitas violações de direitos. Mas a gente deve colocar uma observação. Essas violações de direitos também são realizadas dentro do próprio âmbito familiar, onde os genitores eles acabam entrando em conflito na família e aí recai sobre essa criança e esse adolescente. Percebe-se também que há também uma necessidade na reforma da educação, na melhora da saúde, né? A gente percebe também que muitas das vezes a família ela não conhece os seus direitos e acaba não buscando esse direito através do CRAS, do CREAS, né? Do posto de saúde, né? Porque muitas das vezes a gente se depara com filas enormes onde aquela gestante está lá na última cadeira da fila, onde ela tem uma prioridade por ser gestante. Aquela criança que precisa de uma medicação sempre fica para depois. Então, a gente tem que levar esse conhecimento para a comunidade, para que assim ela possa buscar os seus direitos, que estão sendo violados. Você pode citar para a gente algumas irregularidades mais comuns relacionadas a crianças e adolescentes em Belém? Tá. Vamos começar pela família. O casal entra em conflito familiar, aí essa criança fica instalada nesse conflito. Então, a mãe proíbe o pai de ter direito à visita domiciliar. Ou então, a mãe deixa a criança sozinha em casa e sai em busca de festa, em busca de outras coisas, que aí deixa essa criança abandonada dentro do próprio ambiente familiar, né? A criança na escola. Às vezes, a gente se depara que, infelizmente, isso acontece. A criança é impedida de entrar na escola porque não está com o uniforme adequado. E cadê o direito à educação? É violado. No posto de saúde, muitas das vezes, a criança precisa de uma consulta de imediato e é marcado para 15, 20, 60 dias. Então, esses direitos todos estão sendo violados. Aí, nesse sentido, como entra o papel do conselheiro tutelar? Ele não somente cobra por essa questão dos direitos, mas ele aconselha também essas famílias. O Conselho Tutelar, eu quero lembrar que o Conselho Tutelar não é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão que requisita serviço. A partir do momento
que essa notícia de fato chega até nós, a gente pode intervir através da nossa presença ou então do encaminhamento. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a questão do encaminhamento. Eu encaminho, mas me faço presente, de acordo com as minhas atribuições, e aí a gente vê um resultado mais positivo. Agora, também tem um detalhe. Nós estamos chegando agora no final do ano letivo. Então, muitas das vezes, a mãe ou o pai procura a gente lá para fevereiro e março, querendo uma vaga na escola. Bom, se o período escolar tem o período da matrícula, então essa mãe e esse pai precisam se fazer presente para garantir o direito dos filhos. E não é esperar pelo Conselho Tutelar intervir depois que esse período de matrícula também já se encerra. Cristina, como é que você se sente sendo uma conselheira tutelar, principalmente nesse período que a gente comemora essa profissão? É uma questão de persistência. Eu vejo o Conselho Tutelar não só uma simples profissão, mas como uma missão. Então, eu vejo uma esperança que a gente possa se tornar conselheiros tutelares bem melhor do que somos hoje. Mas também é importante que o poder jurídico, através de requisição, também requisite qualificação, para que os 40 conselheiros, que não fale os 40, mas que pelo menos 21 conselheiros falando a mesma linguagem, dentro das suas atribuições, eu acredito que a gente possa melhorar muito mais. A gente pede algumas melhorias em termos da nossa estrutura, sim. A gestão nos ouviu para isso, mas também temos que ter a consciência das nossas atribuições. Temos que persistir na questão da qualificação. Às vezes eu bato muito nessa tecla quando eu tenho oportunidade, e agradeço essa oportunidade de dizer, vamos ter que buscar conhecimento todos os dias. Porque cada dia a gente vê uma violação diferente, né? Ontem eu assisti uma reportagem sobre a automutilação. E isso me chamou a atenção porque isso está acontecendo aqui em Belém. Já atendi casos, 1 ou 2, que estava tendo esse processo da automutilação. E aí o que acontece? A gente já vê que aqui no Hospital de Clínicas ele pode atender. E antes a gente encaminhava para o CREAS. Hoje não mais. Hoje eu já sei aonde eu posso ter uma resposta de imediato. Então, isso é importante para que a gente possa agir mais rápido. Que mensagem você deixaria, principalmente para as famílias que têm crianças e adolescentes em casa, para que justamente a gente possa prevenir esse grande número de violência contra esse público infanto-juvenil? Que o Conselho Tutelar, ele não foi criado para tirar poder da família. Ele foi criado para servir de porta de entrada, para a gente poder selecionar o que é necessário, a intervenção da saúde e aonde pode ser intervido no jurídico. E que o Conselho Tutelar está de portas abertas para somar. Que filhos a gente não escolhe. A gente já recebe esse filho por Deus. Então, eles serão sempre nossos filhos. Existe o ex-marido, a ex-namorada, mas ex-filho não existe. O Conselho Tutelar, ele não tira o teu poder genitor. Ele acrescenta ali para te ajudar a caminhar para o bem essa criança, esse adolescente. E temos bases tão simples. Às vezes, muitas das vezes, a gente ouve, eu não tenho dinheiro para levar ele para um cinema. Mas tu tem o dinheiro para levar ele na praça. Nós temos pontos turísticos aqui que não precisa tu pagar uma entrada. Um abraço, um aperto de mão e eu dizer eu te amo, não precisa de dinheiro. Um carinho, um toque, porque muitas das vezes eu sempre pergunto, quando foi que você disse eu te amo? Quando foi que você beijou seu filho? Eu tenho que trabalhar. Beija ele dormindo. Fala com ele dormindo, porque ele vai te ouvir. E então, eu sempre falo sobre isso. Uma das coisas básicas é a religião. Porque através da religião, seja ela qual for, tu vais conseguir criar o teu filho. Tu vais fazer com que ele se torne um cidadão do bem, sem precisar muito da parte financeira.
Com certeza. Cristina, a gente agradece a sua presença com a gente. Aproveita para deixar, então, o Disque 100, que é o número nacional que você pode ligar, referente a qualquer denúncia de violação de direitos das crianças e dos adolescentes. A gente aproveita para lembrar que em Belém existem 40 conselheiros tutelares. Eles atuam aí em 8 locais diferentes e sempre ligados à Fundação Papa João 23, que é a nossa FUNPAPA. Qualquer detalhes aí, então, é só procurar diretamente a FUNPAPA. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Cristina Silva. Amanhã aqui no Nazaré Notícias, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre os seus direitos com relação aos serviços bancários. E você já pode enviar perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Só lembrando que amanhã, no quadro Direitos, Paulo Barradas tira suas dúvidas sobre serviços bancários. Uma agência bancária localizada na Avenida Magalhães Barata, aqui em Belém, foi interditada na manhã desta segunda-feira pela Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. Segundo o PROCON, a agência estaria descumprindo a lei estadual que estipula que o tempo máximo de atendimento dentro do espaço seja de 30 minutos em dias normais e 45 minutos em vésperas de pagamentos e feriados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. No município de Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 34. Já na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 30. Um torneio de dominó e xadrez para cegos, mostra de vídeos com áudio, descrição e programação cultural são algumas das atrações da Semana Braille que começou, na verdade, ontem e segue até sexta-feira na Fundação Cultural do Pará, aqui em Belém. As atividades marcam o aniversário de 42 anos dos serviços prestados pela Seção Braille da Fundação Cultural do Pará. A Polícia Rodoviária Federal está arrecadando fraldas geriátricas em uma campanha de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Quem quiser participar da campanha, basta ir a um dos pontos de arrecadação. São 4 no total. A sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica na Travessa Dom Pedro I, também a barreira da PRF, que fica lá em Ananindeua, a sede da CEMOB, na Avenida Júlio César, e também no Belém Pela Vida, que fica aqui na Avenida Governador José Malcher. Todas essas sedes estão arrecadando fraldas geriátricas nos tamanhos M e G. Participe você também. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E todas as doações serão entregues no dia 23 de novembro, em um dia de brincadeiras com as crianças e adolescentes com câncer aqui em Belém. Fundada em 22 de junho de 1661, Santarém é uma das mais antigas cidades da região amazônica. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade, em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós. É o rio que delimita e embeleza a cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes.
Boa parte deles são católicos, que fazem parte da Diocese de Santarém, com sé episcopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da cidade tem seu círio comemorado em novembro, uma festa que reúne fiéis de toda a região. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser enviar sugestões de reportagens ou entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!